Olá, seja muito bem-vindo a Teós, sua escola de teologia. Oitava aula sobre a Ordo Salutis, termo latino que faz referência à ordem ou ao processo da salvação. É chamado assim porque busca apresentar, em uma ordem lógica, os movimentos vários, diversos, utilizados pelo Espírito Santo na aplicação da obra da redenção na vida daquele a quem Deus quer salvar. Em aulas passadas, falamos sobre o processo da salvação numa perspectiva arminiana e também calvinista. Falamos sobre chamado eficaz, eleição, regeneração, conversão, justificação e adoção. Na aula de hoje, com a graça do Senhor, nós falaremos sobre a doutrina da santificação. Iniciamos a aula afirmando que a palavra de Deus demonstra enfaticamente que a nossa salvação não é um fim em si mesmo. Nossa salvação é o início da vida cristã e, através dela, nos tornamos filhos de Deus e progredimos em santificação até a consumação de todo o propósito de Deus em nossa vida. Em outras palavras, a regeneração, a justificação, conversão, a nossa união com Cristo não é a linha de chegada da vida cristã, antes é o ponto de partida. Nessa aula, nós trataremos sobre a doutrina da santificação, e isso a partir de alguns pontos. Primeiro, definição de santificação. Quando a gente trata sobre a definição de alguma coisa, se faz obrigatório nós irmos às palavras originais. O substantivo do Antigo Testamento para santificação é kadosh. Os estudiosos acreditam que esse termo ele é derivado de uma raiz hebraica, cujo significado é separar, ou então cortar. Há também um outro aspecto no significado dessa raiz, e esse outro aspecto vai transmitir a ideia de brilhar. Sendo assim, o termo hebraico kadosh enfatiza o conceito bíblico de separação quanto à ideia de pureza. No Novo Testamento, o substantivo grego utilizado é hagiasmos, e há também um verbo hagiazo. E esse substantivo, em conjunto com esse verbo, são os mais utilizados para fazer referência à santidade ou santificação. Eles derivam do termo grego famoso hagios, santo, que vai transmitir a ideia de separação, consagração. Então, o termo hebraico kadosh, empregado no Antigo Testamento, tem o mesmo sentido, o mesmo significado, passa a mesma ideia dos termos utilizados pelo grego. De forma geral, quando esses termos, tanto hebraico quanto grego, são aplicados ou utilizados pelos autores bíblicos para fazerem referência à santificação, a finalidade, o principal objetivo é enfatizar o sentido de separação das práticas pecaminosas, mas também, ao mesmo tempo, apontar para a ideia de consagração, dedicação a Deus e ao seu santo serviço. Tudo isso resulta no princípio de viver aquilo que é justo e que está de acordo com a plena vontade de Deus. Então, fundamentado nos termos originais, nós podemos afirmar e definir a santificação como o ato sobrenatural de Deus que se inicia com a regeneração, consistindo no progressivo abandono do pecado em relação a Deus, tendo como padrão a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Catecismo de Westminster vai definir santificação como a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e somos capacitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Então, fundamentado nisso, podemos, de uma forma categórica,
afirmar que a santificação é um progresso progressivo, contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido e justificado. No processo da santificação, o crente é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, numa vida de retidão conforme a vontade do Senhor. Desta maneira, a santificação leva o crente a morrer dia após dia para o pecado. Vivendo em santidade, o nascido de novo, ele vence as tentações, as concupiscências de sua velha natureza e assim vai progredindo em seu crescimento na presença do Senhor. Através da santificação, nosso ser é mudado gradualmente e através desse santo processo, nós somos habilitados a resistir os hábitos, as práticas pecaminosas da nossa carne, da nossa natureza caída e busca diligentemente um modo de vida semelhante ao de Cristo. Ressaltamos que, por ser um processo progressivo, inacabado nesta vida terrena, a santificação ela pode ser entendida, percebida, vista em três aspectos. O primeiro deles é chamado de santificação definida. E essa santificação faz referência à quebra instantânea, decisiva do domínio do pecado quando o novo crente chega à fé em Cristo. No estágio da santificação definida, aquele que foi regenerado, justificado, convertido, é visto por Deus como totalmente santificado em Cristo. Nesse sentido, o crente é descrito na Bíblia como santo, como perfeito. Esse estágio é a santificação definida. Mas existe ainda um segundo estágio, chamado de progressivo, santificação progressiva, que se refere ao crescimento gradual do crente em conhecimento, em santidade, de forma que, tendo recebido a justiça legal na justificação, ele pode agora se desenvolver em pensamento, em comportamento, em direção à imagem de Jesus. Essa santificação progressiva deixa muito claro que os crentes não estão imunes ao pecado, mesmo depois de nascido de novo. Ao contrário, essa santificação progressiva vai revelar a santificação como um processo longo, inacabado durante esta vida. Falando sobre a santificação definida e progressiva, Hodge declara o seguinte: ainda que o Novo Testamento fale sobre um começo definido da santificação, também a vê como um processo irreversível que continua por toda a vida cristã. Gradualmente, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Cristo, conforme avançamos na vida cristã. O terceiro e último aspecto da santificação é conhecido pela teologia sistemática como santificação final. Fundamentado na Santa Bíblia, nós podemos afirmar que a santificação só alcançará seu estado pleno, seu estado perfeito, quando a velha natureza for finalmente removida dos redimidos. Embora tenhamos sido regenerados, justificados, convertidos, adotados, o pecado ainda permanece presente em nós. Esta é a razão pela qual nossa santificação nunca se completará nessa dimensão, nessa vida, nessa existência. Então, considerando que a santificação envolve a pessoa toda, incluindo o nosso corpo, compreendemos que ela não se completará inteiramente antes que o Senhor volte para buscar sua igreja. Ansiosamente esperamos a volta de Jesus do céu, quando, segundo Filipenses 3:21, ele transformará o nosso corpo de humilhação
para ser igual ao corpo da sua glória. É na volta de Jesus que seremos vivificados com o corpo da ressurreição e então iremos levar conosco plenamente a imagem do celestial. Portanto, a santificação final, ela acontecerá na glorificação, quando os salvos receberão seus corpos glorificados, semelhante ao corpo de Cristo. Glória a Deus. Ora, vem, Senhor Jesus. Ponto 2. A natureza da santificação. Quando o assunto é a natureza da santificação, 4 verdades devem ser destacadas. Primeira, a santificação é uma obra sobrenatural de Deus. A santificação consiste primariamente de uma operação divina na alma, pela qual a santa disposição nascida na regeneração é fortalecida e os seus santos exercícios são aumentados gradativamente. Irmãos, a Santa Bíblia mostra claramente o caráter sobrenatural da santificação de diversas maneiras. Primeira, descreve-a como obra de Deus. 1 aos Tessalonicenses 5:23, Hebreus 13:20 e 21. Segunda, como fruto da união vital do crente com Jesus Cristo. João 15:4, Gálatas 2:20 e Gálatas 4:19. Terceiro, descreve a santificação como uma obra que é realizada no homem por dentro e que, por essa mesma razão, não pode ser obra humana. Efésios 3:16 e Colossenses 1:11. Por último, a Bíblia fala sobre santificação, da sua manifestação nas virtudes do crente, nas virtudes cristãs, como sendo uma obra do Espírito Santo. Todas as virtudes cristãs não procedem do coração do crente, procedem de uma obra sobrenatural produzida por Deus. Gálatas 5:22 é o fruto do Espírito sendo plantado e desenvolvido na alma. Quando o assunto é a natureza da santificação, uma segunda verdade deve ser afirmada. A santificação consiste de 2 partes. Em primeiro lugar, a Bíblia apresenta a santificação como sendo a mortificação do velho homem, isto é, a mortificação do corpo do pecado. Essa expressão bíblica, mortificação do velho homem, denota o ato de Deus pelo qual a contaminação e a corrupção da natureza caída que resultam do pecado são removidas gradativamente. Essa mortificação muitas vezes é exposta na Bíblia como a crucificação do velho homem, e assim ela é associada à morte de Cristo na cruz. O velho homem é a natureza humana caída, com os seus desejos, com as suas vontades, com as suas inclinações, na medida em que essa natureza é totalmente dominada e dirigida pelo pecado. No contexto de Gálatas 5, Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. E aí, após fazer esse contraste, Paulo conclui dizendo: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso significa que na vida daquele que foi regenerado, o Espírito Santo obteve predomínio. Glória a Deus. Em segundo lugar, a Bíblia apresenta a santificação como sendo vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para boas obras. Enquanto a primeira parte da santificação é de caráter negativo, negativo porque faz referência à morte do velho homem, a segunda parte é de cunho positivo, pois faz alusão à vivificação, à ressurreição. Falando dessa vivificação ou ressurreição, John Stott afirma que ela é um ato de Deus pelo qual a disposição santa da alma é fortalecida,
os exercícios santos são incrementados e assim é gerado e promovido um novo curso de vida na alma daquele que foi regenerado. John Piper diz que a velha estrutura do pecado vai aos poucos sendo posta abaixo e uma nova estrutura é erguida em seu lugar. Vale salientar que estas duas partes da santificação não são sucessivas. Acontece primeiro a morte do velho homem, e aí passa um período, e aí então há uma ressurreição do novo homem. Não, 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 não. Essas duas partes da santificação, elas são simultâneas, ok? Para a glória de Deus. Quanto à natureza da santificação, uma terceira verdade que deve ser afirmada é que ela afeta corpo e alma. Portanto, afeta o homem todo. A Bíblia ensina de forma categórica que a santificação afeta tanto o corpo como a alma. 1 aos Tessalonicenses 5:23, segunda carta aos Coríntios 5:17, Romanos 6:12, primeira carta aos Coríntios 6:15, 20. Owen diz que o corpo é focalizado como órgão, o instrumento da alma pecaminosa pelo qual se expressam os pendores, hábitos e paixões pecaminosos. Então, a santificação do corpo tem lugar principalmente na crise da morte e na ressurreição dos mortos. Transparece na Bíblia Sagrada, irmão, que a santificação afeta todos os poderes ou faculdades da alma, como o entendimento, a vontade, paixões e consciência. Quando o assunto é essa natureza da santificação, uma quarta e última verdade que deve ser destacada é que ela é uma obra de Deus na qual os crentes cooperam. Hodge fala o seguinte: quando se diz que o homem participa na obra da santificação, não significa que o homem é um agente independente de ação, como se fizesse em parte a obra de Deus e em parte a obra do homem, mas apenas que Deus efetua essa obra em parte pela instrumentalidade do homem como ser racional, requerendo dele devota e inteligente cooperação com o Espírito Santo. Para ficar mais claro, a santificação é uma obra de Deus, contudo, ela é sinergística. A santificação é uma obra sinergística em natureza. Por quê? Porque significa que, no único sentido, ela é também uma obra do homem e requer sua vontade, seu esforço deliberado nesse processo. Afirmamos isso porque o crente ele deve ser inteligente no emprego dos meios a seu dispor para o aperfeiçoamento moral e espiritual da sua vida. Deus dispõe a este homem meios, e este homem, ele utilizará esses meios para crescer em santificação. Portanto, um crente que não cresce em santificação desonra sua própria alma. O crente deve ativamente procurar crescer em santidade, de maneira que persiga uma vida de obediência a Deus com temor e tremor. Então, ao mesmo tempo em que a Bíblia ensina que a santificação é uma obra sobrenatural de Deus, ela também aponta em várias exortações para a cooperação do homem nesse processo. Essas duas verdades não se anulam e nem se contradizem. Ao contrário, elas se completam em perfeita harmonia, ainda que não possamos compreender perfeitamente a harmonização delas. A verdade bíblica de que Deus é quem opera a santificação e que o redimido
também participa desse processo, exige que nós entendamos que deve haver um equilíbrio nessa relação. Infelizmente, algumas pessoas priorizam ou supervalorizam um lado e ignoram o outro. Por exemplo, há quem pense que, como a santificação é uma obra operada por Deus, nós não precisamos fazer absolutamente nada em relação ao nosso desenvolvimento espiritual. Outros enfatizam tanto a participação do próprio homem em seu crescimento espiritual que acabam fazendo da justificação, ou dizendo melhor, da santificação, uma tentativa de justiça própria. O primeiro grupo, sem dúvida, induz a uma irresponsabilidade, a uma falta de diligência na conduta cristã. O segundo grupo, inevitavelmente, conduz o crente a um legalismo que vai distorcer por completo as benditas doutrinas da graça. Na escritura de Filipenses 2, 12, 13, o apóstolo Paulo escreve exatamente sobre esse equilíbrio que deve existir nesse processo de santificação. Ele diz assim: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Perceba, irmão, que o apóstolo Paulo aconselha acerca da necessidade do compromisso, do esforço do crente em ter vida santa. Ele diz: operai a vossa salvação com temor e tremor. Mas, ao mesmo tempo, ele também aponta para a verdade de que é Deus quem opera a obra, por mais que o homem esteja agindo, é Deus quem faz, é Deus quem realiza, é Deus quem opera. Por isso ele diz: Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Nesse texto, nessa bendita escritura, basicamente, o apóstolo Paulo está ensinando que a santidade existe esforço por parte do homem em ser santo, porém, esse mesmo esforço, na verdade, está diretamente ligado ao controle soberano de Deus. O crente trabalha, mas é Deus quem opera nele. O crente faz, mas é Deus quem realiza, de modo que o poder de Deus se manifesta exclusivamente em seu esforço. Um exemplo prático dessa relação ocorre quando oramos a Deus ou meditamos em sua palavra. Somos nós que oramos, assim como também somos nós que lemos e estudamos e meditamos na Bíblia Sagrada. No entanto, foi o Espírito de Deus quem nos levou a amar a Bíblia. Foi o Espírito Santo quem nos conduziu a nos derramar em oração na presença do Senhor. Escute, irmão, quando demonstramos em nossas vidas as virtudes que nos assemelham ao caráter de Cristo, nós percebemos que tais virtudes não têm origem no nosso próprio coração, não têm origem em nós mesmos, mas provém do fruto do Espírito Santo produzido em nós através de uma ação divina. Então, de acordo com Filipenses 2, 12 e 13, é totalmente verdade que até mesmo o desenvolvimento da nossa salvação é definitivamente uma obra de Deus. Isso significa que nossas ações, nossas decisões permanecem todas debaixo do controle dele após a nossa regeneração e santificação. Portanto, embora um crente esteja consciente dos seus esforços, das suas lutas na santificação, no final das contas, Deus é quem deve receber toda a glória e o crente ainda não poderá se gloriar de suas próprias realizações, porque Deus é quem opera em vós tanto querer quanto realizar. Glória seja dada a Ele por isso. Terceiro ponto.
O autor e os meios da santificação. A santificação é uma obra do Deus triuno. Todavia, na Bíblia, ela é atribuída mais particularmente ao Espírito Santo. Leia Romanos 8:11, Romanos 15:16, 1 de Pedro 1:2, e você terá uma ideia disto que acabei de afirmar. Devido à abordagem moderna de estudar teologia a partir de uma premissa antropológica, é particularmente importante salientar o fato de que Deus, e não o homem, é o autor da santificação. É Deus quem opera em vós tanto querer quanto realizar. Olhando para o ativismo religioso que glorifica a obra do homem e não a graça de Deus, é necessário, é importante acentuar que a santificação é fruto da justificação. Então, se é assim, nós podemos declarar que a santificação é simplesmente impossível sem a justificação e que ambas, tanto a justificação quanto a santificação, são frutos da graça de Deus na redenção de homens pecadores. Todavia, como obra realizada na vida consciente do crente, a santificação é operada por meios diversos que o Espírito Santo emprega. Vejamos três meios ou três ferramentas ou ainda três instrumentos pelos quais é feita ou realizada a santificação. Primeiro, a palavra de Deus. Em oposição à Igreja Romana, devemos afirmar que o principal meio usado pelo Espírito Santo para promover a santificação na vida do crente é a palavra de Deus revelada. A Bíblia Sagrada, que cremos ser a palavra de Deus, apresenta todas as condições objetivas para o exercício e atos santos. A palavra de Deus. A Bíblia é plenamente útil para estimular a atividade espiritual, apresentando motivos e incentivos e nos dá direção para essa atividade por meio de proibições, exortações e exemplos. Portanto, o primeiro meio utilizado por Deus para operar a santificação na vida do crente é a palavra de Deus. O segundo instrumento pelo qual é produzida a santificação são os meios de graça, como o batismo e santa ceia. O catolicismo romano acredita em 7 sacramentos e ensina que eles são os meios por excelência para se ter uma vida santa. O protestantismo não acredita nisso. A teologia protestante crê apenas em 2 sacramentos, batismo e santa ceia, e considera esses sacramentos ou ordenanças subordinados, inteiramente subordinados à palavra de Deus e às vezes falam deles como palavra visível, os sacramentos, as ordenanças. O grande Berkoff diz que os sacramentos simbolizam e selam para nós as mesmas verdades que são expressas verbalmente na palavra de Deus e podem ser considerados como uma palavra em ação, contendo uma viva representação da verdade que o Espírito Santo torna ocasião para santos exercícios. Eles não somente são subordinados à palavra de Deus, mas também não podem existir sem ela e, portanto, sempre são acompanhados por ela. Meios utilizados pelo Espírito Santo para produzir na vida do crente santificação. Primeiro, palavra de Deus. Segundo, batismo, santa ceia. Terceiro, direção providencial. As providências de Deus, quer favoráveis, quer adversas, na maioria das ocasiões, são poderosos meios utilizados para a santificação. Que são essas providências? O próprio sofrimento, as adversidades, as circunstâncias da vida são utilizadas por Deus e essas utilizações recebem o termo técnico de providências. Então, as providências de Deus
também são meios, são ferramentas utilizadas pelo Espírito Santo para produzir, para operar na vida do crente santificação, em conexão com a operação do Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, as providências divinas agem em nossos afetos naturais e, assim, frequentemente aprofundam a impressão da verdade religiosa e a acionam de uma forma vigorosa. Sobre essa direção providencial, irmão, nós devemos ter sempre em mente que a luz da revelação de Deus, que é a Santa Palavra, sempre é necessária para a interpretação das suas benditas orientações. Isto é, eu devo interpretar as minhas experiências à luz da palavra. Eu não devo interpretar a palavra à luz das minhas experiências. Não, é ao contrário. Eu utilizo a palavra para avaliar, para julgar, para interpretar as minhas experiências. Então, repito, sobre essa direção providencial, nós devemos ter sempre em mente que a luz da revelação de Deus, a luz da Bíblia, sempre é necessária para interpretar essas providências, essas experiências que eu geralmente me deparo com elas no transcurso da vida. Quarto ponto no nosso estudo sobre santificação: relação da santificação com outros estágios da Ordo Salutis. É de considerável importância, irmão, ter correta concepção da relação que há entre a santificação e alguns dos outros estágios da obra da redenção. Nesse nosso ponto, nós veremos a relação da santificação com três: a regeneração, a justificação e fé. Então, qual a relação da santificação com a regeneração? Já sabemos que a regeneração é uma obra operada exclusivamente por Deus no pecador, e isso acontece uma única vez e de uma forma imediata. Como não há a possibilidade de alguém ser mais ou menos nascido, então o novo nascimento, a regeneração, é uma obra definitiva, é uma obra completa. E além de definitiva, além de completa, só se nasce de novo uma única vez. Só se é regenerado uma única vez. Vale salientar que a regeneração é o começo da santificação. Por quê? Porque a obra da renovação iniciada na regeneração, ela tem prosseguimento na santificação. A regeneração, ela muda a natureza, ela provoca uma metamorfose nesta natureza moral do homem e prossegue com a santificação. A regeneração, ela se distingue da santificação, assim como o nascimento se diferencia do crescimento. Nascimento e crescimento são coisas separadas. Então, uma boa maneira de compreender a diferença entre a regeneração e a santificação é saber que a regeneração é um novo nascimento, enquanto a santificação é um crescimento. Na regeneração, eu nasço. Na santificação, eu cresço. Essa verdade nos leva a rejeitar um entendimento que, infelizmente, é muito popular entre os crentes da atualidade. Muitos crentes acreditam, pensam que a santificação é a causa da salvação, no sentido em que ela é necessária para a salvação. O crente, ele precisa se santificar para ser salvo. Esse pensamento é contrário à Escritura, irmão. É exatamente o contrário, ou seja, o crente, ele é santificado não para ser salvo. Ele é santificado porque já é salvo. Ele nasce, depois ele cresce.
O crescimento é a santificação. Porque ele nasceu, ele vai crescer. Porque ele foi salvo, ele será santificado. Ele cresce espiritualmente, não para nascer de novo, mas porque já nasceu de novo, ele cresce. Aleluia. Qual a relação da santificação com a justificação? Na aula sobre justificação, aprendemos que ela é um ato de Deus, ela é uma declaração legal na qual Deus perdoa o pecador de todos os seus pecados. O pecador tem uma grande dívida para com Deus e Deus o perdoa. Isso é justificação. Deus justifica o pecador unicamente com base na obediência e morte do nosso representante, Jesus Cristo. Por causa do que Cristo fez na cruz, somos justificados, isto é, somos perdoados. A perfeita obediência de Cristo é o único fundamento em que Deus declara o pecador justo. Ponto final. Na justificação, Deus coloca a justiça do seu Filho sobre o pecador arrependido. Assim como meus pecados foram transferidos para Cristo, ou postos sobre ele na cruz, da mesma forma, a justiça de Cristo é considerada minha. Aleluia. Tanto a justificação quanto a santificação são graças do Evangelho. Elas sempre estão juntas e ambas lidam com o pecado do pecador. Entretanto, a justificação difere da santificação em basicamente dois aspectos muito importantes. Preste atenção. Primeiro, enquanto a justificação se dirige à culpa do nosso pecado, a santificação se dirige ao domínio e à corrupção do pecado em nossa vida. A justificação é a declaração de Deus de que o pecador está livre da sua dívida. Já a santificação é a renovação e a transformação de Deus em todo o nosso ser, envolvendo mente, vontade, afeições e comportamentos. Unidos a Jesus Cristo em sua morte, em sua ressurreição, habitados pelo Espírito Santo, nós estamos mortos para o reino do pecado. Nós estamos vivos para a justiça. Portanto, somos compelidos, por causa disso, a mortificar o pecado e a apresentar os nossos membros a Deus como instrumentos para a justiça. O segundo aspecto é que a nossa justificação é um ato completo e consumado. Não é progressivo. Não existem graus de justificação. A justificação, ela acontece de uma só vez. Está perdoado. Está justificado. Deus, em seu tribunal, olha para o réu, o pecador culpado, e por causa dos méritos de Cristo, Deus o declara justo. Cristo pagou por este pecador o preço. E porque Cristo por ele pagou o preço, Deus diz, está perdoado. Então, não existem graus de justificação. A justificação indica que todo crente é completa e finalmente livre da condenação e da ira de Deus. Agora, a santificação é uma obra contínua. É um processo em nossa vida. E porque é um processo, aí sim existem graus na santificação. Embora cada crente seja tirado de uma vez por todas da escravidão do pecado, nós não somos imediatamente aperfeiçoados. É um processo. Como já dissemos, não seremos completamente libertos do pecado até que recebamos nossos corpos ressuscitados no último dia. Qual a relação da santificação com a fé? O grande teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer,
Ele diz que a consciência do fato de que o constante exercício da fé é necessário para haver avanço no caminho da santidade vai nos proteger de toda justiça própria em nossa luta para avançar, para crescer, progredir na vida piedosa e na santidade em nosso viver. Portanto, a fé é a causa instrumental da santificação, como também o é na justificação. Causa instrumental. Vale salientar que justificação e santificação se referem à fé em Jesus, mas de maneira diferentes. Na justificação, nossa fé resulta em sermos perdoados, aceitos e considerados justos diante de Deus. Na santificação, essa mesma fé aceita, ativa e zelosamente todos os mandamentos que Cristo deu ao crente. Avancemos um pouco mais. Quinto ponto sobre a doutrina da santificação. Vamos ver a santificação como um novo caminho de vida. Já sabemos, irmão, que a santificação começa com o novo nascimento. Todavia, jamais terá fim nesta dimensão. Ela jamais terá um ponto final nesta vida. De acordo com a Bíblia Sagrada, em Filipenses 3, 12 a 14, buscamos a perfeição, nós caminhamos em direção a ela, nós estamos progredindo em crescimento, é um processo. O pecado continua em toda a nossa peregrinação terrena e exerce uma influência sobre nós. Então, qualquer conceito, qualquer definição de perfeccionismo espiritual que declare que o crente não peca mais é antibíblico. Não existe a possibilidade de viver sem pecar. É impossível. A palavra de Deus ensina de uma forma categórica que nós pecamos mesmo após o novo nascimento. Mesmo após a justificação, nós pecamos. Note bem como Calvino resume esse fato. A referida perversidade da nossa natureza nunca cessa em nós, mas constantemente produz em nós novos frutos, quais sejam as obras da carne, como uma fornalha acesa, sempre a lançar labaredas e fagulhas, ou como um manancial de águas correntes, continuamente vertendo sua água. Porque a concupiscência nunca morre, nem é extinta por completo nos homens, até quando, livres da morte pela morte do corpo, sejam inteiramente despojados de si mesmos. É certo que o batismo nos garante que o nosso faraó foi afogado e que a nossa carne está mortificada. Todavia, não ao ponto de que o nosso inimigo não mais exista e que já não nos incomode, mas somente no sentido de que já não nos pode mais vencer. Porque enquanto vivermos encerrados na prisão que o nosso corpo é, os restos e as relíquias do pecado habitarão em nós. Mas, se pela fé retivermos a promessa que Deus nos fez no batismo, essas forças adversas não nos dominarão e não reinarão em nós. Aleluia. Então, o que faz a diferença da nossa antiga condição é que nós não temos mais prazer no pecado. Nós pecamos, mas não nos alegramos mais por isso. Não há deleite em nós. Não há mais alegria em nós quando pecamos. Essa é a grande diferença daquele que nasceu para aquele que ainda não nasceu de novo. Quando aquele que é nascido de novo peca, há uma tristeza na alma, há uma infelicidade no coração. Essa é a grande diferença. Antes, o pecado comandava o nosso pensar, o nosso agir. Agora,
ele ainda nos influencia, todavia não reina mais. Ele não domina mais. Ainda que o pecado não reine, é verdade, ele continua a habitar em nós e a morte é ainda uma inimiga poderosíssima. Vale ressaltar que existe uma total diferença entre o pecado sobrevivente e o pecado reinante. A diferença entre o regenerado em conflito com o pecado e o não regenerado totalmente tolerante para com o pecado. Uma coisa é o pecado viver em nós, outra totalmente diferente é vivermos em pecado. O pecado vive em nós, mas nós não vivemos no pecado. Éramos pecadores quando iniciamos a carreira cristã e pecadores seremos enquanto estivermos progredindo no caminho. Somos renovados, perdoados, justificados e, no entanto, nós seremos pecadores até o último instante de vida nesta terra. Contudo, não existem carências em nossa vida cristã que não possam ser supridas pelo próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia! Uma criança recém-nascida é, salvo exceções, perfeita em suas partes, mas ela não está no grau de desenvolvimento ao qual é destinada. Justamente assim, o novo homem, ele é perfeito em suas partes. Todavia, na presente dimensão, na presente vida, ele continua imperfeito no grau de desenvolvimento espiritual. Nós estamos caminhando e o nosso objetivo é a estatura de Cristo. É sermos transformados à imagem de Jesus e estamos caminhando rumo a esse objetivo glorioso e celestial. O apóstolo João, inspirado por Deus, escreve aos crentes da seguinte maneira: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, a partir do novo nascimento, o crente é chamado a uma outra caminhada essa progressiva, constante. A escritura de Atos dos Apóstolos nos revela que os crentes eram conhecidos como aqueles que eram do caminho. Escute, irmão, o cristianismo é essencialmente caminho de vida, fundamentado na prática do evangelho, conforme ensinado por Jesus Cristo. Então, se é assim, a santificação é, portanto, um desafio a perseguirmos neste caminho, empenhando-nos para fazer a vontade de Deus. Desta maneira, a santificação nos fala de caminharmos sempre em direção ao alvo proposto por Deus, com o nosso coração humilde, desejoso de agradar a Deus, de fazer a sua vontade com um sentimento adequado. A santificação é uma mudança gradual de caráter. A santificação é um despojo do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. A santificação é um revestimento do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Na regeneração, o crente torna-se uma nova criatura e isto se manifesta mais e mais à proporção que a santificação vai progredindo, ele vai crescendo em santidade e isso vai se manifestando em seus atos, em seu vocabulário, na sua forma de agir, na sua forma de vestir, de andar. O Filho de Deus é objeto de novos sentimentos, novas vontades, novas percepções, novos prazeres, novos motivos, novas aspirações, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Então, a principal característica de um nascido de novo não é a perfeição,
é a sua fome por Cristo. Aleluia. Como último ponto, nós queremos afirmar 4 verdades sobre a santificação. Primeira verdade: a santificação envolve um combate confiante. Os crentes, apesar da sua nova natureza, terão que combater o pecado enquanto viverem. Já falamos sobre isso. E esse combate não será fácil, irmão. É um combate árduo. É um combate difícil. E a Bíblia não poupa figuras para descrever essa luta com cores vivíssimas. Todavia, a palavra de Deus nos garante com ênfase maior a vitória que temos em Cristo. Se o combate é árduo, se a luta é intensa, a vitória é maior. Aleluia! Daí a nossa certeza de que devemos lutar contra o pecado, sabedores de que Deus é por nós nessa luta. Paulo escreve aos Coríntios atestando a realidade da tentação, mas ao mesmo tempo em que Paulo ele atesta, confirma a realidade da tentação, ao mesmo tempo ele indica que essa tentação não terá vitória sobre nós. Primeira carta aos Coríntios 10:13 está escrito: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Notemos que a promessa de Jesus se refere ao seu socorro que nos conduz à vitória. Contudo, irmão, não há exclusão da tentação. O texto bíblico não exclui a gravidade da tentação, a gravidade da luta contra a carne, contra o mundo, contra o diabo. Não, não há exclusão sobre isso. É uma luta ferrenha, é uma luta árdua, mas há vitória garantida em Cristo. O escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 3, desculpe, tendo em vista o combate cristão, ele toma o sofrimento de Cristo como um exemplo, como um estímulo para a igreja. E tomando esse exemplo de Cristo como estímulo para a igreja, ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. No momento seguinte, no versículo 4, indicando a gravidade deste combate, ele adverte os ouvintes dos seguintes termos: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Com intenso vigor, Paulo mostra a gravidade desse nosso confronto com a natureza pecaminosa, com o diabo, com o mundo, quando em Efésios 6:12 ele declara que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O experiente pastor Martyn Lloyd-Jones, ele deixa claro que o homem que ainda não descobriu o poder da tentação é o mais típico novato em questões espirituais, pois o poder do inimigo contra nós somente é inferior ao poder de Deus. Ele é mais poderoso que qualquer homem que jamais viveu. E os santos do Velho Testamento, muitos deles caíram diante deste poder. Contudo, apesar deste combate real, e não devemos minimizá-lo,
A palavra de Deus em Filipenses 1,6 nos mostra a segurança que temos em Cristo Jesus ao afirmar que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja perseguida e provada, ele diz: sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais. Escute, irmão, a palavra de Deus nos diz que apesar de uma luta intensa, apesar do combate atroz contra o mundo, a carne, o diabo, nós podemos já, nesta vida, nesta dimensão, neste momento, exultar na certeza do cuidado de Deus que nos garante a vitória final. Glória a Deus. Nesse mesmo espírito, escreveu Judas: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. A Bíblia garante que Jesus morreu pelo seu povo e nenhum de nós será arrebatado de suas mãos. Aleluia. Segunda verdade sobre santificação. A santificação e a consciência do pecado. Nós vimos que a nossa santificação é um processo de crescimento espiritual. E nesse processo de crescimento, ele é marcado por um combate intenso, violento, e que, todavia, apesar disso, nós temos vitória em Cristo. Faz-se necessário destacar que, em meio a essa luta, muitas vezes, a gente se sente como que totalmente vencido. Existem alguns momentos da vida em que a gente olha para o coração e parece que a gente não está progredindo. Há a percepção de que não estamos crescendo, estamos sendo vencidos. Somos assaltados por uma aguda consciência da nossa fraqueza, do nosso pecado. E aí nós temos a sensação nítida de sermos derrotados e que as nossas provas estão além da nossa resistência. Não tem como avançar, não há como superar esta prova. O próprio Pedro, que, conforme já indicamos, ele recomenda a exultação da igreja pelo fato de sermos guardados por Deus, ele diz: nisto exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contestados por várias provações. Paulo também, ao olhar para si mesmo, ele declara: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Portanto, irmão, na caminhada para o céu, em determinados momentos, nós seremos assaltados por este sentimento: desventurado homem que sou, quem é que vai me livrar? A gente vai perceber o pecado de uma forma intensa em nossa própria vida, em nosso próprio coração. Muitos de nós talvez tenhamos passado por essa mesma experiência que passou o Paulo em diversas ocasiões. Tenhamos gritado: desventurado, miserável homem. Olhemos para a bondade de Deus, olhemos para a misericórdia do Senhor, sua grandeza, sua perfeição, sua santidade. E aí, quando olhamos para o próprio coração, gritamos: desventurado homem que sou. E aqui não há atenuante, irmão. Diante de Deus,
diante da contemplação da sua augusta presença, diante da meditação da majestade do Senhor, conforme a Bíblia nos apresenta, todos nós devemos nos sentir pecadores miseráveis, homens de lábios impuros, nos sentir o principal dos pecadores, conforme a expressão do próprio Paulo. Entretanto, preste atenção, irmão, essa consciência do nosso pecado, ela nos acompanhará sempre, sempre. Sempre nós teremos, diante dessa grandeza do Senhor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, essa consciência de que somos pecadores. Uma das características dos homens regenerados, que crescem em sua fé, porque a santificação traz consigo essa consciência. Então, todo homem regenerado, que cresce em sua fé, que progride em santificação, ele terá essa consciência. Então, a consciência de que somos pecadores é prova de que estamos crescendo em santificação. Você sabia disso? Então, a consciência de que somos pobres pecadores, miseráveis pecadores, é uma característica de homens regenerados. É uma característica de homens, de pessoas que crescem em santificação. Porque a santificação, ela traz consigo essa consciência da grandeza de Deus, e porque a santificação, ela traz essa consciência da grandeza de Deus, ela vai provocar em nós esse sentimento de pequenez. Daí a genuína compreensão da nossa miserabilidade diante de Deus. Antes da ação do Espírito Santo, não julgávamos pecados, determinadas práticas triviais em nossa vida. Nós nem percebíamos, pecávamos e nem notávamos, errávamos e não estávamos nem aí. Agora, porém, já não nos sentimos bem neste procedimento. Por quê? Porque temos uma consciência mais apurada da santidade de Deus. E por que temos essa consciência mais apurada da consciência de Deus e do que Ele requer em nós? Crescer em santidade significa aprimorar a consciência dessas nossas falhas. Deste modo, Paulo, nos seus últimos anos de vida, escreve: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa consciência é de quem está crescendo em santidade. Essa consciência é de uma pessoa do qual, porque a santidade presente está nela, essa santidade provoca a consciência, a percepção da grandeza de Deus. Calvino enfatizou que, quanto mais eminentemente alguém se destaca em santidade, mais ele se sente destituído da perfeita justiça e mais que claramente percebe que em nada pode confiar senão unicamente na misericórdia do Senhor. Irmãos, o nosso conforto é que, mesmo Deus sendo santo, não podendo conviver com o pecado, mesmo Deus odiando a iniquidade, e nós, sendo pecadores miseráveis, corrompidos, depravados, Ele nos perdoa e purifica quando arrependidos. Quando a gente confessa a Ele os nossos pecados, acontece aquilo que está escrito 1 de João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia!
Terceira verdade sobre santificação. Já afirmei, existem graus de santificação. Não existem graus de regeneração, não existem graus de conversão, não existem graus de justificação, todavia, existem graus de santificação. A santificação, como um processo, é eminentemente progressiva. Mesmo que muitas vezes a sua trajetória seja lenta, ela está sempre se desenvolvendo, enfrentando em sua caminhada um combate, e esse combate traz consigo a ideia de graus de santidade. Isso significa que a santificação não é igual em todos os crentes. Não. A santificação na vida dos crentes é diferente por causa dos níveis, dos graus de santificação. Nós dissemos que a regeneração, ela pode ser entendida como nascimento. Todos nasceram. A santificação é entendida como crescimento. E quando o assunto é crescimento, existem graus. Aquele já cresceu mais que aquele. Então, há graus na santificação. Intercedendo pela igreja de Tessalônica, Paulo ora assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesta vida, a santificação não é perfeita em crente algum. Todavia, sempre avança para a perfeição. E esse avanço para a perfeição diferencia de crente para crente. Neste processo de formação e de crescimento, obviamente haverá lutas, haverá combates, haverá a necessidade de disciplinas. Nem tudo é tranquilo e pacífico, irmão. Visto que Deus, pelo Espírito Santo, está formando novo homem à sua imagem, é um processo. E esse processo, às vezes, provoca em nós alguma dificuldade. Por isso, Owen declara: a nossa confiança nunca deverá estar amparada em nossa bondade, em nossas boas obras, ou no nosso alto nível espiritual, mas unicamente nos méritos de Cristo. Mais uma vez, eu insisto nisso, é Deus quem opera em vós, tanto o querer quanto o efetuar. Daí também a advertência de Paulo em Efésios, não é de obras para que ninguém se glorie. É Deus mesmo quem, por seu soberano poder, nos mune dos meios necessários para crescermos em santificação. A palavra é um deles. Você tem prática na leitura da Bíblia, irmão? Como vai sua leitura bíblica? Você tem prática na oração? Oração não como um programa litúrgico. Oração não como um momento. Oração como a prática de vida. Como vai seu tempo de oração? Como vai seu tempo de estudo bíblico? Como você tem celebrado a Santa Ceia? Deus coloca à nossa disposição meios, instrumentos, ferramentas para que cresçamos em santificação. Qual a sua estatura em santificação, irmão? Quarta e última verdade sobre a santificação. A santificação tem um sentido totalmente escatológico. Já indicamos e falamos que a santificação é um processo que não encontra sua perfeição nesta vida. Não há como nós chegarmos ao estágio final da santificação nesta dimensão. É um processo continuado. E jamais chegaremos
a estação final nesta dimensão. A sua conclusão se dará em nossa glorificação futura, quando Deus completará sua obra iniciada em nós. As Escrituras de Romanos 8, 29 e 30, Filipenses 1, 6, deixam isto bastante claro. A perspectiva do encontro com Cristo, quando ele regressar em glória, deve nos motivar hoje, de uma forma solícita, à santificação, a fim de vivermos em santidade. Escute, irmão, a santidade perfeita no céu encontra os seus primórdios na vida dos eleitos aqui na terra. Aqui. A santidade que viveremos lá tem início aqui. Isso indica a nossa responsabilidade presente. Em 1 de João 3, 2 e 3, a Bíblia nos exorta nos seguintes termos: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, nos aconselha: como na presente vida não atingiremos pleno e completo vigor, é mister que façamos progresso até a morte. De acordo com Efésios 5, 27, Cristo morreu por nós, para que ele nos apresentasse a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Dentro dessa perspectiva, a igreja procura viver de forma santa para se encontrar com Cristo, conforme o seu propósito sacrificial. Roylen, em seu livro Santificação, afirma: teremos de ser santos antes de morrer, se quisermos ser santos quando estivermos na glória. O desejo da igreja deve ser de se encontrar com Cristo de forma íntegra, de maneira irrepreensível. Por isso a igreja é chamada a viver hoje, a viver agora na presença de Deus, estando sempre preparada para o seu encontro final e jubiloso com o Senhor. Esse era o alvo da intercessão de Paulo, conforme vimos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Paulo ora pela igreja de Tessalônica para que essa igreja alcance esse objetivo, se encontrar com Cristo de forma plena, irrepreensível. Jesus Cristo, que se santificou pela igreja, que se entregou por ela, exerce o seu poder para apresentá-la com alegria a si mesmo, uma igreja irrepreensível, diante do escrutínio da sua glória, da sua santidade. O apóstolo Judas encerra a sua epístola com uma doxologia, cuja primeira parte nos diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Aleluia. Como conclusão, nós afirmamos o seguinte a você, querido irmão: o nosso padrão de santidade não é um simples melhoramento diante dos padrões humanos. O nosso padrão é sermos conforme a imagem de Cristo. Fomos eleitos para Cristo, a fim de sermos conformes à imagem dele. Portanto, irmão, devemos ser seus imitadores, seguindo suas pegadas. Finalizo com uma citação de Martyn Lloyd-Jones. A santidade não é negativa, é positiva. É ser como Deus. A santidade não significa simplesmente obter vitória sobre pecados particulares. É ser como Deus,
que é santo. Espero que essa aula tenha contribuído para aprimorar seu entendimento, sua compreensão sobre santificação. Se ficou alguma dúvida, entre no grupo de alunos no WhatsApp e faça a sua pergunta. Na próxima aula, nós estaremos apresentando o penúltimo elemento da Ordo Salutis, a perseverança dos salvos. Grande abraço, até lá, irmão.